Yes! Maravilha, maravilha! Vamos iniciar a nossa segunda parte do webinar de Previdência Privada. Rondinelli Borges falando, e em respeito ao seu tempo, vamos direto ao ponto. Nesta segunda parte, nós vamos ver o que você precisa decidir antes de investir na Previdência Privada, no máximo no momento da Previdência Privada. E essa parte é fundamental, é de extrema importância. Basicamente, é aqui que vai definir se você terá um bom resultado lá no futuro ou se você terá um resultado pífio lá no futuro. Só que isso você só vai descobrir no momento do resgate, no momento de receber a sua renda. Aí já será muito tarde. Então, se você já tiver uma previdência privada investida neste momento, preste muita atenção no que eu vou dizer agora, pois algumas dessas coisas você ainda pode alterar. Então, vamos lá. Primeira observação que você tem que definir no momento da contratação da previdência privada. Aqui ela não chega a ser tão relevante porque você pode alterar a qualquer momento. E o que é a idade esperada para os benefícios. Ou seja, daqui quantos anos você quer sair da fase de acumulação para passar para a fase de renda. Aqui eu já dou uma dica. Se seu objetivo é ficar apenas na fase de acumulação, você não quer passar para a fase de renda, então coloque uma idade bem alta para você passar para lá. Com isso é uma garantia que você não passará para a fase de renda, mas você pode alterar. Aqui, muito importante também, o principal erro das pessoas, basicamente, está aqui. Você deve definir se a sua previdência privada será do tipo PGBL ou do tipo VGBL. É no momento da contratação. Se você tomar essa decisão errada, você não pode alterar depois. Não vou detalhar aqui, porque nós vamos ver com mais detalhes nos próximos vídeos. Você também tem que definir no momento da contratação o regime de tributação do seu imposto de renda, se do tipo regressivo ou se do tipo progressivo. Também não vou detalhar porque veremos com mais detalhes. O que eu vou te chamar a atenção aqui é para você tomar muito cuidado, porque se você fizer a opção pelo regime regressivo, depois você não pode alterar no futuro. Se você fizer pelo regime progressivo, no futuro você pode sim alterar para o regime regressivo. Não é tão trivial, não é tão simples, mas é possível você fazer essa alteração. E isso trará algumas perdas, tá ok? Outra observação muito importante, aqui eu chamo a sua atenção, inclusive eu convido você a rever a sua previdência para ver como está lá. São os beneficiários e percentuais. O que é isso? No momento que você vai contratar a sua previdência privada, você pode indicar quem serão seus beneficiários num caso de falecimento, ou prematuro, ou se você já estiver pensando em planejamento sucessório em final de vida. E quais são as vantagens? É que aqui você pode indicar qualquer beneficiário. Pode ser herdeiro legal ou não. Inclusive, você pode indicar vários. Inclusive, você pode indicar a participação diferente para cada um deles. Por exemplo, se você tiver, chute aleatório aqui, tá? 3 filhos, mas tem um que te ajuda mais. Você quer destinar 50% para ele? Você pode, tá joia? Ou se você tem uma pessoa que te ajuda muito em vida e você quer beneficiar essa pessoa, basta incluir aqui e definir o percentual para ela. Isso é uma grande vantagem porque isso evita a necessidade de você fazer testamento, porque depois isso dá confusão. Se você vai beneficiar um filho em detrimento de outro em vida, dá confusão. Então aqui na previdência privada é hiper mega tranquilo, ninguém precisa saber quem foi que você colocou como beneficiário e qual o percentual para cada beneficiário. E aqui eu chamo a sua atenção que eu não vejo quase ninguém fazendo isso.
mas é muito importante. E se você não escolher os seus beneficiários e os percentuais, a legislação determina que os seus beneficiários serão os herdeiros legais, tá joia? E aqui tem mais uma vantagem que eu vou falar mais para frente, é que no caso do falecimento, esses benefícios não passarão pelo inventário. Então você terá economia de custos processuais, custos advocatícios, taxas, enfim, uma série de benefícios. Sem falar que você vai receber muito mais rápido, né, do que se isso passar para o inventário. E aqui você pode alterar a qualquer tempo também, tá joia? Então se você quiser repaginar a sua previdência privada, tá aí um bom motivo. Tipo de renda. Quando você está investindo, contratando a sua previdência privada, você também tem que definir a modalidade de renda. Existem uma série de tipos de renda. Aqui você pode alterar a qualquer momento o tipo de renda, enquanto você estiver na fase de acumulação. Aqui eu chamo a sua atenção, não cabe a gente detalhar isso agora, porque a gente precisaria de um tempo muito grande, mas estude bastante, pesquise bastante, porque isso aqui é muito importante. Se você passar para a fase de renda, às vezes você está pensando apenas em você. Existe determinado tipo de renda que, pensando em você, você terá uma renda vitalícia, está ótimo. Mas, se porventura você vier a falecer no dia seguinte, pode ser que seus beneficiários não recebam um centavo do dinheiro que você tinha investido. Fica tudo com a seguradora. Só estou te alertando, te chamando atenção, não vou detalhar isso agora. Precisaríamos de muito tempo para a gente detalhar isso, tá ok? Outro detalhe muito, mas muito importante, que vai definir se o seu retorno será bom ou ruim lá no futuro, é escolher os seus fundos previdenciários. No slide anterior, nós vimos o entorno, a casca do fundo previdenciário. Agora nós vamos ver o fundo previdenciário como um fundo comum, ou seja, de fato, onde os seus recursos estarão alocados. Não deixe o gerente decidir por você se ele colocará os seus recursos na renda fixa ou na renda variável. Você deve pesquisar, deve estudar se você quer renda fixa, se você quer renda variável, se você quer multimercado, se você quer colocar em dois fundos diferentes. Para isso, você tem que conhecer um pouquinho do cenário macroeconômico, na minha modéstia opinião. Eu gosto de analisar tudo como ciclos. Tem ciclos que é bom para renda variável, tem ciclos que é bom para renda fixa. Então, um conhecimento básico de macroeconomia vai te ajudar muito a tomar essa decisão. Você também deve analisar as taxas desses fundos. Essa taxa é compatível? É uma taxa alta, uma taxa baixa? Lembrando que a nossa taxa Selic está com 2,25% com tendência de queda. Então, se o seu fundo fundo previdenciário, né, for de renda fixa e ele cobrar 1%, ou seja, 50% do seu lucro já está ficando na taxa de administração. Ou seja, não tem o menor sentido você pagar atualmente 1% de taxa de administração em um fundo de renda fixa. Se seu fundo é antigo, dá uma olhadinha nisso, tá? Já às vezes você está deixando mais ganho para a seguradora do seu fundo previdenciário do que do seu fundo, do que o seu próprio retorno. Se for renda variável, 2% é o máximo. 1,5, 1,6, 1,7, tá joia? Tem fundos por aí que cobram 4%, tá? Dá uma olhadinha no seu se for de renda variável. Além disso, você deve analisar também o histórico do fundo. Mas aqui, muito cuidado, muito cuidado. Você não deve analisar o histórico do fundo sem conhecer o cenário macroeconômico. Deixa eu te dar um exemplo. De 2016 aproximadamente, até janeiro, fevereiro, agora de 2020, vamos pegar um fundo de ações, por exemplo. A bolsa subiu aproximadamente 200%. E quando acontece isso, praticamente qualquer fundo de ações sobe, porque nesse momento tudo sobe. Então qualquer fundo teve um rendimento muito bom. Então se você comparar, se você analisar esse fundo,
apenas um único fundo com um bom rendimento, e se você não conhece o cenário macroeconômico, você vai achar que é um fundo espetacular. Às vezes ele teve um crescimento de mais de 200% em 3 anos. Só que é importante você conhecer o cenário macroeconômico, porque às vezes nós estamos no topo. Às vezes você tem que conhecer um pouquinho do cenário, que às vezes você tem que saber reconhecer qual é o momento, às vezes, de sair da renda variável para a renda fixa, às vezes mesclar. Isso pode ocorrer o quê? Às vezes você entra no topo e na sequência cai. E aí você começa a xingar o gestor, falar que o gestor não presta. Não, mas você que optou por estar lá na renda variável, e o gestor, como ele fica vinculado ao regramento do fundo, uma parte tem que estar em renda variável, então ele vai ter um desempenho ruim. Outro aspecto também que você deve levar em consideração é analisar o seu perfil de risco. Deixa eu dar um exemplo. Vamos retomar esse mesmo caso que eu citei. Por exemplo, nesses 4 anos, 5, de 2016 a 2020, como todos os fundos de renda variável subiram, eles não tiveram grandes volatilidades, ou seja, eles não tiveram grandes quedas. Então você só vê ali, ótimo, maravilha. Aí você toma a decisão. Só que agora no início, março, abril de 2020, tivemos uma grande turbulência no mercado. Tivemos fundos que tiveram quedas de 60% de renda variável. Por quê? Porque ele é um fundo comprado em renda variável. O que acontece com isso? O seu perfil de investidor tolera ver o saldo de seu fundo previdenciário na marcação a mercado com 60% de queda? Ou seja, se você tivesse colocado 10 mil e você olhar 2 meses depois ter 4 mil, você dormiria tranquilo? Você se sentiria confortável ou você resgataria naquele momento, assumindo todo o prejuízo? Então, por isso que é bom você saber analisar o seu fundo previdenciário. Você tem que analisar também nos momentos ruins. Se esse fundo, se nesse momento ruim, se ele caiu tanto ou se ele caiu pouco. Mas o que acontece? Se nesse momento de grande turbulência, se ele caiu pouco, possivelmente nos 5 anos anteriores, ele não teve um desempenho tão bom quanto esse outro fundo que caiu muito. Por quê? Um está mais exposto do que o outro. Um trabalha com seguros, um é um fundo, apesar de ser de renda variável, ele é um fundo mais defensivo. O outro ele é um fundo mais agressivo. Ele assume correr risco dessas grandes volatilidades para te entregar um maior retorno no longo prazo. Então você tem que analisar também o seu perfil de risco. Tá joia? Vamos ficar por aqui e já voltamos com a terceira parte do nosso webinar. Maravilha, maravilha!